Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz, pastor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais, Centro de Cultura Berechit, Faculdade Berechit, Seminário Berechit. Desde 92 aqui estudando a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos um compromisso de ler a Bíblia uma vez por mês. Veja aqui a Bíblia que eu apresento a você, a Bíblia textual. Qual a vantagem de ter essa Bíblia? Ela segue o Pentateuco samaritano, que é antes de Cristo. Ela segue os manuscritos das cavernas do Mar Morto, de Qumran, que é de 150 a.C. até 150 após, e segue também a Septuaginta, que é do ano 270 a 280 a.C. Então é importante ter essa Bíblia para estudar, que ela tem muitas variantes do texto nosso, que é o texto massorético, que segue o Leningradenses para o hebraico do ano 1008 e segue o texto Recepto de Erasmo de 1500 e pouco. Então, faça seu compromisso de leitura da Bíblia. Se você não pode ler muitas vezes, ao menos uma vez ao ano, é o mínimo que nós pedimos. Eu estou nessa tarefa de ler uma vez por mês, 40 capítulos por dia, e corrigindo também, fazendo as correções ortográficas para as editoras. Estamos estudando a teologia bíblica, matéria do volume 4. É a última matéria de etiologia. Ela vai estudar os governos, a sociedade, o lazer, as celebrações, a religião e o povo santo. Na aula passada falamos das dinastias dos reinos de Judá e de Israel. Judá não teve dinastia nenhuma, foi só de Davi, e no norte tivemos 5 ou 6 grandes dinastias. A maior dela, a de Jeú. Hoje falaremos sobre um assunto interessante que são os eunucos, um dos componentes da corte real. Há controvérsia sobre eunucos, por causa do texto do Novo Testamento de Mateus 19, 12. A gente pensa, tem hora que eunucos seriam aqueles castrados, né, que dominavam os haréns. Mas também com esse texto de Mateus 19, 12, a gente vê que havia 3 categorias de eunucos. A Bíblia menciona que há eunucos que nasceram do ventre da mãe, que é uma interrogação para nós. A gente não sabe que eunuco seria esse. Como é que é esse eunuco? É um camarada que nasceu sem o aparelho genitor? Masculino? Não dá para entender. Tem os eunucos que foram castrados, foram assim pelos seus dominadores, né? E os que se castraram. O eunuco que se fez eunuco por conta própria, aqueles que foram apanhados pelo inimigo e castrados para servir como eunucos, e também encontramos em Mateus esses tais que diz nasceram do ventre de sua mãe, que é uma incógnita, né? A gente não sabe explicar isso aqui. Como é que seriam esses? Seriam esses que nasceram assexuados. Não temos notícias dele na Bíblia. Vamos então começar estudando os eunucos. Vamos começar pelo Velho Testamento. Quem seriam os eunucos do Velho Testamento? Quais foram eles? E que verbo foi usado para descrever esses homens? Que palavra, que termo hebraico foi usado? Então, a palavra eunuco vem do verbo, a palavra usada, mais de 42 versículos do Velho Testamento, é o verbo saris. Saris. Samek, resh, iod e samek. Saris quer dizer castrar. É o verbo castrar. Então, eunuco tem a ver com castrar. Então, a gente vai ver no decorrer do estudo aqui que muitas vezes a palavra não seria eunuco a que teria sido usada. E por isso algumas versões, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, às vezes muda a palavra para oficial, que muitas vezes seria mais correto em vez de eunuco. Porque é difícil conceber um eunuco casado, por exemplo. Para que vai casar um eunuco? Se um dos motivos do casamento é o sexo. O motivo do casamento são 3, não é isso? É alimento, vestes e sexo. É assim que está no Velho Testamento, na Torá. Então, o primeiro eunuco mencionado na Bíblia é o Potifar, que eu creio que não seria um eunuco. Ele seria um oficial da guarda, oficial de Faraó, comandante da guarda real. Primeiro que não seria eunuco, porque eunuco tem mais a ver com harém. Então, a gente deve adotar a seguinte tese nesse estudo nosso. Toda vez que se referir a mulheres e tiver um homem no meio delas, esse cara é eunuco. Porque para dominar as mulheres, para controlar essas casas, ele não podia ter sexo, né? Para não ter relacionamento sexual com elas. Então ele seria castrado. E quando nas demais ocasiões, principalmente quando for casado, quando tiver outros títulos como esse aqui, Potifar era comandante da guarda real, quer dizer, um camarada de extrema confiança do rei, oficial, o nome correto será oficial. Então a ideia é abandonar esse nome eunuco. Ele não pode ser um eunuco, porque ele é casado. A mulher de Potifar é mencionada várias vezes.
Inclusive, ela atacou José, não é isso? Depois nós vamos seguindo aí, em Gênesis 39, Gênesis 40, encontramos então Potifar, que seria um oficial. Nessas 42 ocorrências no Velho Testamento, que aparece o nome, o verbo saris, 28 vezes se refere a eunuco, 15 vezes foi traduzido como oficiais, e uma vez foi traduzido como camareiro. 8 e 5, 13 e 1, 14 a 1. Aqui já tem mais, né? Aqui aparece mais, porque quando a gente fala 42 vezes, é 42 versículos, não é ocorrência. Que às vezes no versículo só tem 2, 3 ocorrências. Depois nós temos em 1 Samuel 8,15 oficiais. Em 1 Reis 22, 9, 1 e 2 Crônicas 18, 8, o rei Acabe é chamado de oficial de Acabe, não é eunuco. Em 2 Reis 8, 6, o rei Jorão diz que tinha um oficial de renda, não é eunuco. 2 Reis 9, 32, Jeú tinha 2 ou 3 eunucos, né? Quando Jeú gritou lá para quando chegou em Jezreel, e a Jezabel estava lá em cima da casa, tinha 2 ou 3 eunucos, ele disse, quem é a favor de mim aí? Joga essa mulher para baixo. E eles julgaram a mulher. Pode ser eunucos, que estava com Jezabel, quer dizer, mulher, então esse aí pode ser eunucos. Em 2 Reis 20, em Isaías 39, fala que o rei Ezequias tem os seus eunucos, né? Falando que quando foi o rei Ezequias recebeu a embaixada de Merodach Baladã, rei da Babilônia, e ele mostrou todo o palácio para essas pessoas, o profeta Isaías disse, olha, vai ter um tempo que os seus filhos serão mandados como eunuco para a Babilônia. Né? Nesse caso aqui pode ser oficiais, porque Daniel, Azarias, Misael e Ananias, não podemos dizer que eles foram eunucos. Eles foram oficiais. Foram treinados para ser oficiais, e não eunucos. Daniel e seus companheiros. Né? E 2 Reis 23 fala de Natan Meleque, que era eunuco, ou camareiro. Eu também gostaria de esclarecer que toda vez que vier escrito assim, Natan Meleque, Ebed Meleque, eu vou entender também que eles eram eunucos, que tem a ver com Meleque, quer dizer rei. É como se fosse assim, servo do rei, doado do rei. Então, quando eu vim com esse sufixo, prefixo, Meleque, no nome duplo, eu vou também entender que eles eram eunucos. Eu vou conseguir entender que eram eunucos. Porque Ebed Meleque era eunuco. Ele ficava ali no palácio do rei e era oficial também do rei. Também temos na corte do rei Joaquim o eunuco, que no caso é mencionado em 2 Reis 24, 2 Reis 25, Jeremias 29, 2, diz que ele era Ebed Meleque, foi eunuco do rei Zedequias. Do rei Joaquim, ele ficou com o rei Zedequias. A novela que trata desse período aí, a novela chamada O Rico e o Lázaro, que menciona o Ebed Meleque, fala que ele foi junto com a rainha Neusta, mulher do rei Eliaquim, e o filho Joaquim, que era filho do rei Eliaquim. Foram transportados e viveram muitos anos, até o 37º ano do seu cativeiro, né, quando viu Merodach, depois da morte de Nabucodonosor, libertou o rei Joaquim, que tinha várias mulheres e teve vários filhos, mais de 6 filhos, um deles Salatiel e o outro Pedaías, que seria Pedaías o pai de Zorobabel, e não Salatiel. Salatiel era tio dele. É chamado de Ebed Meleque. Na novela eles puseram ele indo junto, mas é mentira. O Ebed Meleque ficou com o rei Zedequias, ele foi um dos que libertou Ezequias debaixo daquela poço onde se colocaram, né? Os príncipes mandaram prender Jeremias naquele poço lá cheio de lama, e Ebed Meleque foi lá com 30 homens e tirou ele de lá, salvou Jeremias. No tempo de Salomão é oficiais, 1 Crônica 28, 1. Na corte de Assuero, aqueles de Esther, realmente são eunucos, a maioria deles, porque estavam nas casas, né? Menciona vários nomes deles, Ratak, e vamos ver o nome de eunuco aqui, quer ver? Menciona os nomes deles em si. O guarda das mulheres, Regai, esse é eunuco mesmo. Sasgais, guarda das concubinas, eunuco também. A Suera tinha 7 eunucos. Bigtan e Tério, eram 2 eunucos que ficavam na porta. Aí eu já não sei se no livro de Esther podemos considerar todos eunucos. Eu já disse aqui, eu vou considerar eunucos, e no meu entendimento simples e humilde,
Eunuco vai ser aquele que tiver prefixo meleque no nome deles e aqueles que estiverem envolvidos com mulheres. Como esses dois aqui, como Hagai e Saasgais, estão envolvidos com mulheres, eu vou considerar que eles são eunucos. E os Ebed-Meleque e o Natan-Meleque. Agora, Potifar, eu acho que ele era um oficial e era mesmo comandante da guarda. Aquele eunuco da rainha de Candace, ele era um oficial, porque ele era um tesoureiro, ele tinha função. Então, pode ser, não creio que tenha a ver com mulheres. Ele era um tesoureiro, um alto oficial, né, mencionado lá em Atos, nos Apóstolos 8:27. Esses de Assuero aqui eram oficiais, conselheiros de Assuero, esses 7, pode ou não creio que seriam eunucos também. Eles eram oficiais. Bigtan e Ter era guarda na porta do rei. Não acredito que eles eram eunucos também, acredito que eram oficiais, o nome correto. E esse de aqui, Hatak, que ficava com Esther, que servia Esther, com certeza é eunuco. Que eu disse aqui, que aqueles que têm a ver com mulheres, podemos ter certeza que eram eunucos. Agora, os demais, não podemos dizer. Na corte de Nabucodonosor, aparece várias vezes eunucos, né? No capítulo de Daniel 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 18, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes aparece a palavra eunucos aqui no livro de Daniel. Mesmo verbo, mesmo usado aí, saris. Se tiver a ver com mulheres, eles podemos considerar que sejam realmente castrados, sejam homens que não têm sexo. Mas se não, são oficiais. Então vamos ficando por aqui com a nossa aula sobre eunucos e oficiais. Fica na paz. Tchau, tchau.